Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, Chamados de Testemunho, juntamente com um convidado especial, que é o meu amigo Diego Cardona, que vai ser uma maravilha conversar com ele nesta noite, terça-feira, terçou, dia 23 de junho de 2026. Está frio, mas é uma noite abençoada por Deus, que ele é gerente da Mafra Formação daqui da cidade de Santana do Livramento, de máquinas pesadas. E também foi meu líder de jovens, um cristão abençoado por Deus, e toca bateria. E vai ser uma honra tê-lo participando comigo nessa live, nesta noite, e vai ser top conversar com ele, conhecer a sua história de vida. Eu já conheço pessoalmente, isso é muito importante, mas conversar, interagir, vai ser ótimo, né? Nós trocar assuntos, ideias, ter um diálogo abençoado. Isso é fundamental e isso é bom. E vamos interagir, ó. O Mike Moreira está na live, uma boa noite. Deus te abençoe grandemente. Episódio 42 da live. Que maravilha recebê-lo, o Diego, meu grande amigo. Isso é muito bom, contar com os irmãos. E faz a diferença, né, na nossa vida, e isso é muito importante. Começamos um pouco antes do horário. Vamos ver. Boa noite. O pessoal vai aparecendo aí aos poucos. Essa tosse, só Jesus na calça. Nós estamos aqui. Agora já vai aparecer. Se Deus quiser, vai aparecer na live aí. Vamos nós, todo mundo conversar. Um bate-papo leve, um bate-papo descontraído, mas com propósito. E vai ser abençoado por Deus, uma live abençoada mesmo. Vai ser muito bom. Vamos conversar, vamos interagir, podem conversar com a gente, que vai ser bênção. A live do Maná. O Maná é uma palavra, um alimento que nós vamos ouvir, você vai escutar, você vai, né, interagir com a gente, isso é muito bom. Né? Vamos compartilhar a live, vamos ajudar a divulgar cada vez mais. Isso me ajuda, ajuda todo mundo e com certeza vidas são alcançadas através de uma conversa, através de um bate-papo. Isso é muito importante. Boa noite! Aí, tudo bem? Diego! Agora sim não vai cair a luz. Como é que tá, Dudu? Boa noite, tudo bem? Certo? Aos poucos o pessoal vai aparecendo, que bom. Tá aí na tua empresa, na Mafra, que bom. Que maravilha, né? Vamos fazer uns pequenos ajustes. Se tu consegue me ouvir, se consegue me ver, isso é mais importante, né? Que bom, né? Perfeitamente. Que bom. Aí, Como é que vocês estão? Estão bem? Tudo certo? Tudo certo aí? Que bom. Michele, Manuela. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, que bom, né? Que maravilha, né? E gratificante tê-lo aqui comigo na live, né? Que bom. Topou o meu convite. E isso aí, é um amigo, um irmão em Cristo. Já faz anos, vamos dizer assim. Né? Alguns aninhos, né? Há uns aninhos, né? Eu tô com 25. Se eu disser para vocês que eu conheço o Diego já desde os 16 anos, eu, pelo menos, quando conheço o Diego já com 16 anos, e é muito gratificante, né? Tê-lo, amizade, né? A companhia, e cada um segue o seu rumo ali na vida, mas saber que contar com o irmão em Cristo, e ele foi meu líder de jovens, e ao longo da live vamos conversando, vamos interagindo aí, conhecer o lado do Diego cristão, do testemunho, do baterista, e também da área profissional, né? Que hoje em dia é gerente da Mafra, né? Daqui de Santana do Livramento, responsável, e deve ter outros polos também, aí o Diego vai explicando como é que funciona ao longo da live. Que bom, né? Nós poder conversar. Eu tô compartilhando aqui mais um pouquinho e a gente vai começar a live, né? Mas é assim mesmo. Me explica essa história da luz aí.
Como é que é? Foi bem agora que faltou, fazia um tempo, lá no, onde vocês moram. Tá me ouvindo, Dudu? Pô, agora sim, Perfeitamente. perfeitamente. Show de Só estou bola. compartilhando mais um pouquinho aqui para nós poder começar. Isso aí, só Perfeito. compartilhar mais algumas pessoas aí. Isso aí. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Exatamente. Tem que compartilhar. E ao longo da live vão aparecer, vão aparecer. Sempre aparece. Exatamente. O Mike Moreira é um lutador que está na live aqui, ó. É um lutador Ó, de jiu-jitsu, é da olha Academia da aí. Plateia. Quando eu convidei o sensei dele, um professor, o John. John, eles lutam aqui na cidade de Santana do Livramento, tem uma academia chamada Alcatel de luta. E ele é cristão, que tá na live também, ele tem um baita testemunho. Mais pra frente ele vai participar da live comigo aí. Que Luta e legal. é legal, né? Então, muito importante a gente estamos juntos aqui. Então, vamos começar então. Depois, ao longo da live, vão aparecer O pessoal e vai fica aparecendo calmo aqui. devagarinho. Devagarinho vão aparecendo, né? Show de Bom, para bola. começarmos aqui, ó. Como uma live é do Maná do Céu, né? Existe então o testemunho de vida, a história do convidado. Eu quero aproveitar para conversar com o Diego para começar essa live, né? Para te contar um pouco da tua história, né? Quem era o Diego Cardona antes de viver as experiências que Deus preparou para a sua vida? Contar um pouco da tua história e quem era o Diego antes de conhecer a Cristo. Show de bola. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aí nessa live do Maná do Céu. Um projeto que Deus deu ao Eduardo. O Eduardo, já nos conhecemos há muito tempo. O Eduardo, toda vez que eu vejo ele interagindo, toda vez que eu vejo ele participando dessas lives, na verdade, comandando tudo, né? Eu fico muito alegre porque é um fruto de um trabalho aonde começou lá nas Gideões da Fé, a igreja ali do pastor Fernando Pires, apóstolo hoje Fernando Pires, e para mim foi uma grande honra ter servido a Deus ali naquele ministério e hoje ver os frutos, né? Que um deles é o Eduardo, aonde Deus Amém. está usando fortemente e ele está dando continuidade ao seu propósito. O Eduardo, onde muitas vezes desacreditou dele mesmo, lá quando era muito jovem, tinha muitas dúvidas, muitos medos, e hoje ver você dessa forma é um sinal de superação. Então, tu é um exemplo hoje de superação e tudo, ninguém faz nada sozinho, né? Hoje aqui nós declaramos a nossa dependência, nós temos com Deus. Deus, ele é o princípio de tudo, ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa live. Eu quero agradecer por esse convite, agradecer a Deus também por estar participando dessa live. Essa live vai ter alcançado muitas vidas, onde várias pessoas têm passado por essa live e cada pessoa com o seu propósito, com a sua história, com o seu testemunho, tem alcançado outras vidas. E a minha história, ela não é muito diferente das demais, aonde eu venho de uma família onde nos ensinou a ter caráter, onde nos ensinou a ter respeito, onde nos ensinou a ser quem nós somos hoje. Pessoas cheias de falha, sim, não somos perfeitos, mas sempre tentando encontrar hoje viver da forma correta, ajudar ao próximo, seguir o propósito, que muitas vezes não é fácil. Eu desde os 7 anos eu vou à igreja e aos 7 anos eu tive a oportunidade de conhecer a igreja evangélica quadrangular, aonde ali tudo se iniciou. Eu fui o primeiro a ir numa escola dominical. Então veja a importância muitas vezes das igrejas terem uma escola dominical e foi aonde eu fui alcançado e através de tudo isso toda a minha família foi alcançada. Meu pai deixou, né, muitas coisas, renunciou muitas coisas para hoje estar servindo a Cristo. Minha mãe da mesma forma. E para honra e glória de Deus, hoje nós temos uma família abençoada, uma família onde tem carregado os propósitos, os preceitos,
carregado, né, o poder, a presença de Deus, porque é isso que transforma vidas, é isso que gera milagre, é isso que realmente nos gera esperança para continuarmos vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Que maravilha, isso é muito importante. Já desde o início, a fase da infância, tu está congregando. E que bom Exatamente. e incentivo dos pais, família e também, né, de tu ter uma escola dominical, porque, mas é criança, não vai entender, mas o pai incentivar, a mãe incentivar, vai junto ali, porque o culto adulto é diferente do ensinamento das crianças, é outro Exatamente. linguajar, é outro vocabulário, é outro jeito de lidar, né? E com certeza em toda igreja, toda uma congregação tem que ter uma escola dominical, ou um local reservado ali para as crianças, ou para os pré-adolescentes, vamos dizer assim, porque isso aí vai ensinando, vai trabalhando, uma hora essas crianças, alguém vai entender, né? Vai colocar em prática, vai se aprofundar em oração, vai se querer buscar, isso é bom. Mas é uma criança, mas tem que jogar, tem que fazer outras coisas também, tem que praticar esporte, tem que brincar, tem que viver, mas se ela já pode desde o início estar na casa de Deus, e os pais também sendo cristãos, isso é muito importante, porque lá na frente vão colher os frutos de um bom ensinamento, de um pai, de uma mãe que se dedicam, que dão atenção, né? Que dão Exatamente. liberdade para o filho, mas num caminho que os pais acreditam, né? E aí Exatamente. isso é muito bom. Então o Diego já Exatamente. desde criança foi na quadrangular. Eu não sabia, ó, a primeira congregação era da quadrangular. E vamos dizer, como é que foi a adolescência do Diego Cardona? Queria saber a tua adolescência. Então, sempre foi aquele menino sapeca, né? Cheio de saúde, aonde dei algum trabalho para minha mãe. Dos 7 anos até os 14 anos, eu fui bem intensivo na obra de Deus. Comecei a tocar bateria. Quando eu vi a bateria foi amor à primeira vista, aonde eu comecei a tocar bateria. E desde então, hoje eu tenho esse talento onde Deus me proporcionou, que é um dos talentos, né, que Deus derramou sobre a minha vida, de me dar a oportunidade de tocar bateria. E aí começamos a tocar até os 14 anos ali, andou tudo super bem dentro da igreja. Depois tive um tempo fora, onde eu conheci a noite, conheci bailes, conheci o mundo, enfim. Só que quando eu estava lá dentro do baile, dentro do local onde a gente saía, né, que o jovem sai hoje em dia, naquela época não era diferente, as pessoas eram usadas para me entregar algo de Deus. Dentro do baile, as pessoas chegavam e falavam para mim assim, cara, esse lugar aqui não é para ti. Falavam para mim, esse lugar aqui não é para ti, o que tu está fazendo da tua vida? Porque as pessoas sempre viram, entenderam que eu carregava um propósito. Eu carrego um propósito, na verdade. Glória a Deus. E as pessoas dentro do baile, dentro da orgia, dentro daquele momento qual eu estava vivendo, as pessoas eram usadas para falar algo de Deus. No momento eu não entendia, depois eu parava para refletir, eu consegui entender que Deus lá dentro estava me buscando. E aí depois eu acabei me batizando com os 17 anos, tive um tempo também, saí depois, aonde foi mais intenso, as minhas saídas, eu entrei no seguro-desemprego, eu trabalhava na Quero Quero, onde teu irmão trabalha hoje, Sim, e não, aí, e aí na época eu acabei saindo, perdão, antes da Quero Quero eu acabei saindo, né, para noite, aí foi onde eu conheci a Michele, que hoje é minha esposa, e segurou, né, as rédeas ali, foi uma pessoa que me ajudou hoje eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Ela depois, ela me ajudou novamente a conseguir emprego, ela me estimulou, eu estava no seguro-desemprego, trabalhei na Motogiro, saí, e aí fiquei 6 meses no seguro-desemprego. E aí eu estava vendo de segunda a segunda, na noite, saindo, e a minha mãe não sabia mais o que fazer. E a minha mãe dobrava os joelhos dela para orar, porque a minha mãe tinha medo que acontecesse algo comigo. Então, depois disso aí, passou esse tempo, eu voltei de novo para a casa de Deus, onde foi ali na Taliba Gomes, de Deus da Fé, que eu conheci a Michele,
E aí tudo começou a minha história aí relacionada à família. Mas antes de eu voltar para a igreja, que era o Gideões da Fé, eu tive em Porto Alegre, aonde Deus falou comigo. Deus falou, ó, eu vou te retornar para tua cidade e lá eu tenho um casamento preparado para ti. Eu tinha 21 anos, 22 anos. E aí foi onde começou a minha trajetória como um homem casado, onde comecei a ter compromissos. Entrei na Quero Quero, onde conheci pessoas maravilhosas, e uma delas foi o Éder, foi o Gustavo, enfim, toda a galera ali da Quero Quero. E foi um prazer trabalhar com todos eles, foram pessoas essenciais na minha vida, onde eu comecei a entender também a questão da área de vendas, a área de comunicação, a área de desenvolvimento, que foi aonde começou toda essa questão aí que me levou aonde eu estou hoje, tá? E aí ali conheci essas pessoas maravilhosas, depois ali eu saí da Quero Quero, fui para Provisão Alimentos, onde eu trabalhei 7 anos, ali foi uma baita de uma escola, e aí eu já comecei a gerenciar, ali eu comecei a me aprofundar na questão de gestão. E aí ali eu tive a oportunidade de ter muitas experiências, tanto com pessoas, como com Deus, como com a igreja, onde Deus começou a me usar para ser boca de Deus na terra. E também ajudar muitas pessoas, onde creio que tu participou de alguns trabalhos sociais que nós fizemos, junto à juventude, onde a gente saía entregar chocolate, onde eu fazia lives pedindo ajuda para algumas famílias, e ali começou a despertar esse lado social também, e hoje nós viver o amor, nós viver a palavra não se trata apenas em palavras belas, palavras bonitas, mas sim em atitudes, que é fazer o ID com amor, com atitude, matar a fome do necessitado, matar a sede daquele que tem sede, acabar com o frio daquele que está com frio, que está desabrigado. E aí, então, hoje nós estamos aqui na Mafra Formação Profissional, onde hoje nós fazemos um trabalho que nós carregamos um propósito muito forte, onde não somente nós falamos sobre uma mudança física, mas também uma mudança espiritual. Porque tudo caminha junto, corpo, alma e espírito. Não adianta a pessoa querer cuidar somente do corpo e não cuidar do espírito. Ou cuidar só do espírito e não cuidar do corpo, da mente e do desenvolvimento. E aí hoje estamos aqui muito felizes, vendo Deus operar todas essas bênçãos, né, digamos assim, tanto na tua vida como na vida das pessoas. Tu vê, eu todo momento estou compartilhando testemunhos de pessoas falando do impacto que hoje a Mafra Formação Profissional, hoje o Diego, hoje o que nós carregamos gera na vida das pessoas que fazem o curso conosco. Isso é muito gratificante. Que é maravilha. E isso é bom, contando um resumo da tua história, da adolescência, na fase adulta, né? E digo que a Mafra, eu vejo que vocês sempre estão reunidos. Não sei se é costume diariamente, vocês antes, talvez começar o trabalho, vocês abrem um livro, por exemplo, um café com Deus Pai, fazem uma roda de conversa. É isso que eu quero mostrar. Quero que tu mostre aí. Eu acho interessante isso, porque... Hoje é dia 23, né? 23 de junho. Pode pegar aí o livro, eu tenho a minha Bíblia. Olha só, então... Pode mostrar. Olha aqui o que nós fizemos aqui, ó, todos os dias, tá? Sim. Nem todos os dias, mas um dia sim, outro não, 3 vezes na semana. Tem vezes que nós fazemos todos os dias e vai conforme tá, o andamento da demanda. Isso. Tá? Então, o que hoje está dizendo no Café com Deus Pai, nosso tesouro. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Relacionamentos reais, profundos e saudáveis são baseados em conhecimento. A pessoa com quem tenho maior intimidade, minha esposa, Michele,
É quem mais me conhece. Pior que diz, tá falando aqui no... Ó, glória a Deus, hein? Sabemos o que agrada e desagrada ao outro, as dores, os medos e as dificuldades. Se não nos dedicássemos a fundamentar nosso relacionamento em amor, confiança e conhecimento mútuo, isso seria impossível. Não conseguimos ter intimidade com alguém sem nos dedicar de maneira contínua e intencional. Se nos empenhamos em conhecer pessoas, devemos nos dedicar ainda mais em conhecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo. Em Oséias 6,13 está escrito, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Muito forte isso. Glória a O Deus. conhecimento sobre o qual o texto fala não é acadêmico, intelectual ou formativo, mas pessoal, profundo e relacional. A vida dos cristãos deve ser marcada pelo estudo aprofundado das pessoas da Trindade, Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Somente assim podemos desfrutar de um relacionamento genuíno e íntimo com o Senhor. O relacionamento é estabelecido por meio do diálogo. Deus se comunica conosco de diversas formas e nos permite conversar com Ele. Afinal, a oração é uma conversa com o Pai. Aliás, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado a sua presença? Muitas vezes queremos as bênçãos de Deus, mas não estamos dispostos a nos relacionar com Ele. É preciso buscá-lo em oração todos os dias, pois por meio dela podemos expressar o que sentimos e pensamos e ouvir o que Ele tem a nos dizer. E pela Bíblia, sua palavra, Ele nos revela a nós. É um privilégio saber que Deus Pai nos ama e deseja que conheçamos. Não há maior tesouro do que conhecer a Deus. Deus está resolvendo seus problemas enquanto você ora. O tema de tudo é nosso tesouro. Amém. Que mensagem. Tesouro e relacionamento, né? Que Forte, não? interessante, né? E na vida nós temos que ter um relacionamento e temos tesouros, que muitas vezes a gente deixa guardado e a gente precisa utilizar, né? Eu acho interessante isso que vocês têm de pegar um momento, reunir os funcionários, os colegas, a equipe, conversar. Várias postagens tem. Acho o diferencial disso da empresa de vocês, né? Além da... Tá, tem o trabalho, tem que vender, tem que... os clientes têm que procurarem, vocês têm que achar um meio de usar bastante rede social. Vejo que existem vários consultores, né? Não sei quantos vocês têm aí aqui de Livramento, mas vocês têm uma equipe, um já gerencia, aí o outro ali lidar com rede social, de vender, mas saber que não é só um trabalho, né? Mas que existe um propósito nisso. Exatamente. E com certeza nesse propósito que o aluno for procurar, é procurar vocês, o primeiro olhar, o primeiro atendimento que vai ser o principal, indo ali ou mandando uma mensagem, ou indo lá no presencialmente, que é melhor, saber que vai ser bem tratado e o dinheiro vai ser bem investido para ter um retorno. E com certeza pelo vídeo que vocês vão em várias cidades, eu acho que até mesmo no Uruguai, né, vocês veem, imagina, é lindo de ver, porque tu vê ali a dedicação, né, o empenho desses alunos, homens, mulheres, jovens, e saber que depois ali da formação, eles vão ter a sua carteirinha, que eles vão ter o seu certificado, que eles vão poder atuar, né, e tu vê vários discursos de agradecimento, né, pelas postagens que eu olho, pelo menos, isso é muito bom para saber que a Mafra não é só local, né, não é só numa cidade, tipo, alcança outros lugares, alcança outras pessoas, alcança outros públicos no Brasil, do Uruguai. Exatamente. Então, isso é magnífico, né? E isso é bom, né? Saber que Deus está no comando da nossa vida, né? Que Jesus é o centro de tudo, né? E vocês têm isso,
tem essa mentalidade e com certeza motivando a equipe para poder vender cada vez mais. Isso é muito bom saber. Exatamente. Sim. Há quanto tempo vocês têm a Mafra aqui em Livramento? Mafra. Então, a Mafra já está há 4 anos aqui na cidade, mas ela tem mais tempo. Começou em Balneário Camboriú. Na verdade, o Bruno é meu sócio. Ele já trabalha há mais de 15 anos na área. Ele trabalhou com outras escolas. E aí, por último, Deus colocou no coração dele a empresa Mafra Formação Profissional, que vai significar ajuntamento de pessoas. Isso. Então, hoje, o que nós mais estamos vendo são pessoas juntas compartilhando de algo realmente positivo. Algo que realmente está gerando um grande resultado na vida das pessoas, não somente na questão financeira, mas na questão de mentalidade. Se eu não mudar a minha mente, nada ao meu derredor vai mudar. Nada ao meu derredor vai mudar se eu não mudar a minha mente. Então, hoje nós, antes de subir na máquina, nós falamos sobre a mudança de mente. Hoje nós temos 4 pilares, tá? Pilar do trabalho, onde as pessoas pensam que é só trabalho. E não é só sobre trabalho. Dentro do trabalho nós precisamos viver também. Precisamos ter, por exemplo, um momento de paz, ter um momento, por exemplo, do meu hobby, ter um momento onde eu consiga organizar a minha mente, porque hoje nós vemos são pessoas colapsando, entrando em depressão, entrando em ansiedade, e nós falamos que a vida não é só trabalho. Por isso a importância de fazer um esporte, por isso a importância de fazer uma academia, por isso uma importância de ir fazer uma pescaria, por isso uma importância de fazer aquilo que tu ama e que tu gosta, tá? Que também entra na questão da qualidade de vida. Entendeu? E a qualidade de vida entra a questão da tua saúde e disposição. Porque se não tiver saúde, nada se concretiza na tua vida. Se não tiver saúde hoje, nada vai se realizar na tua vida. Então, tudo que tu precisa, muitas vezes não é de dinheiro, não é muitas vezes de uma oportunidade, que tu precisa de uma mudança. Entendeu? Aí entra toda essa questão. Trabalho, relacionamentos. Como é que estão os teus relacionamentos? Ninguém faz nada sozinho. Hoje, esse momento nós estamos fazendo networking. O que é isso? Nós estamos nos conectando. E é isso que as pessoas precisam entender. Que aí entra a questão da tua comunicação, entra a questão da tua postura, entra a questão da tua, como eu posso dizer, a tua imagem. Que hoje, antes de tu falar, a tua imagem já está comunicando. Então, muitas vezes tem pessoas que não estão tendo oportunidade, não estão realizando seus sonhos, não estão fazendo aquilo que amam, porque ela não sabe se comunicar, ela não tem postura, ela não tem conhecimento, ela não tem relacionamento. Porque muitas vezes a oportunidade está na mão de um amigo teu, na mão de um conhecido teu. Isso, eu preciso me relacionar bem com a minha família, eu preciso me relacionar bem na empresa onde eu trabalho, eu preciso me relacionar bem com os meus amigos, eu preciso me relacionar bem em todo o local que eu vou. E as pessoas não têm esse entendimento. E aí a vida vai passando, ela vai se frustrando, ela vai entrando em uma depressão. Mas tudo isso por falta de conhecimento. A Bíblia vai nos dizer, o mundo perece por falta de conhecimento. Então hoje, estudando, vendo, me aprofundando, hoje não existe nada impossível para o ser humano. A Bíblia vai dizer em Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém. Eu vendo sobre a neuroplasticidade. Tudo que tu repete, tu fica bom. Se todos os dias tu repetir que não vai dar certo, tu vai ficar bom nisso. Se todos os dias tu repetir fofoca, tu vai ficar ótimo nisso. Mas agora, se todos os dias tu praticar sobre crescer, sobre ler, sobre desenvolver, tu vai ficar bom nisso. O teu cérebro, ele capta e ele vai ficar bom naquilo
que tu repete todos os dias. Aí eu pergunto, o que tu está repetindo todos os dias? Somente reclamando? Somente murmurando? Somente fazendo fofoca? Somente declarando que não vai dar certo? Onde é que tu vai chegar dessa forma? E nós sabemos que a palavra ela tem poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então toma cuidado com o que tu fala, toma cuidado com o que tu ouve, toma cuidado com o que tu vê, toma cuidado com o que tu sente. Até os nossos sentimentos hoje nós temos que cuidar. Isso é sobre ambiente, sobre as pessoas que nós estamos. Observa que muitas vezes no trabalho nós temos do lado uma pessoa que todos os dias fala mal de outra pessoa. Todos os dias ela faz fofoca, todos os dias ela reclama. E isso vai nos contaminando. Ela vai nos entristecendo. Mas quando eu pego, por exemplo, um café com Deus Pai, eu estou tendo o quê? Conhecimento. Amém. Eu estou tendo o quê? Atitude. Eu estou tendo o quê? Desenvolvimento intelectual. Aonde eu estou filtrando tudo aquilo que é de bom. O que é ruim descarta. A nossa mente é como um filtro. Tá? É uma das coisas que eu estava analisando, que Napoleão Hill estava falando. Eu ouço muito Napoleão Hill. Aconselho todo mundo a ouvir Napoleão Hill. E ele falou, quem despreza a lógica do plantio e da colheita está desprezando os resultados. Então, ninguém tem resultado se não respeitar o processo. E o que mais nós observamos no dia de hoje? Ninguém quer respeitar o processo. Todo mundo quer imediatismo. Eu quero para ontem. É ou não é? Verdade. Tudo para ontem. Ansiedade. Tudo numa vez. Isso, exatamente. Isso vai acabando com a tua mente. Isso vai acabando porque nós queremos tudo. Queremos entrar numa empresa hoje, mas já queremos ser gerente. Queremos entrar numa empresa, mas já queremos ganhar mais que o dono da empresa. E as pessoas vão se frustrando. Só que nós queremos a etapa do sucesso das pessoas. Ninguém quer viver a etapa do processo. E o processo é doloroso. O processo tem lágrimas. O processo vem o medo. O processo vem a depressão. O processo vem a ansiedade. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Paulo dizia. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que nós trazemos, as pessoas pensam que vão fazer o curso, vão pegar um certificado e não precisa mais estudar. Não precisa mais abrir o celular para estudar a plataforma, não precisa mais buscar conhecimento. Não. Nós, aqui, Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Devemos nos esforçar para conhecer Deus. Devemos nos esforçar para conhecer aquilo que vai nos gerar a oportunidade. A porta que nós queremos, nós temos que ter conhecimento. Amém. Isso está ligado, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, o que tu está ouvindo? Está ouvindo a voz do negativo ou a voz de Deus? Isso é forte, hein? Essa é forte, interessante. Porque as pessoas hoje em dia elas vão ouvindo. Existem vários conselhos. Como tu falou, ambiente, tu tá aí buscando a Deus, tu tá aí buscando, tu tá aí interagindo, tu tá aí se esforçando. Aí vem uma pessoa ali, né, que às vezes não tem a mesma visão que a nossa. Às vezes está passando por outro momento. Ou até vai falar alguma coisa para tentar te abalar. E aí a pessoa ouve, extrai, sabe que a gente teria que passar no ouvido e ir para outro. E ouvir a voz de Deus. Claro que a gente precisa de bons conselhos, de pessoas que vão nos instruir para cima. Se a gente pegar um ambiente com pessoas que estão negativas, que querem que a gente não cresça, porque a ideia é que todo mundo cresça junto. Mas, como tu disse, não adianta tu chegar hoje, quer ser gerente, quer chegar hoje, já quer alguma coisa. Quer tudo para hoje, já quer tudo para amanhã, e não quer passar pelo processo. Tem que enfrentar o processo. Não é 40 anos no deserto e deu. Vai ter que passar, vai ter que enfrentar, vai ter que continuar e se atualizar.
né? Que hoje em dia eu só ganho um certificado, estou formado, não digo só em máquinas pesadas, mas qualquer outra coisa na vida, e a pessoa não abre o livro, não abre a apostila, não abre mais as plataformas aí, não se atualiza e acha que tá bom, e assim não, porque o mundo, ele está se atualizando dia após dia, mês após mês, ano após ano, a gente precisa estudar tanto se for em relação à Bíblia, meditar, ou em relação a um curso, precisamos se aprofundar, né? Porque hoje em dia o ser humano é multifunções. Estava conversando com algumas pessoas, né? A gente não pode saber uma coisa. Ah, eu só sei gravar um vídeo e deu. Não. Eu tenho que fazer falar, eu tenho que aprender como é que você fala, como é que se expressa, como é que lidera, trabalhar com redes sociais. Tem que saber um pouco de cada. Não diga que a gente tem que saber tudo, mas alguma coisa que a gente domine, aí sim a gente tem que se esforçar, se empenhar, porque a gente tem uma reputação, né? Tipo, a gente tem uma imagem, a gente precisa mostrar isso. E as redes sociais, o mundo que a gente vive, a gente precisa interagir. Vamos dizer que 20 anos atrás, ninguém conhecia ninguém somente por SMS, por Orkut, ou mesmo só no ambiente de trabalho, né? E hoje em dia é muito mais fácil tu interagir com as pessoas, conhecer, e a gente precisa ser diferente nisso. Como tu falou, a gente precisa ser sal da terra, luz do mundo, e o povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E a gente precisa ter um conhecimento, explorar, extrair detalhes, querer ser curioso, aprender, mas não ficar só na teoria. As pessoas ficam só na teoria, mas praticar aquilo ali, praticar, né? Então, cada aluno que vai no curso de vocês, com certeza é bem tratado, bem recebido, como tu disse. Antes de pegar uma máquina, ou mesmo se for trabalhar a mente, liderança, né? Porque, e a saúde, porque o principal, porque que adianta fazer tudo, o corpo cansar e a gente não cuidar da nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, porque é aí que vai funcionar. Porque a gente pode estar com o corpo cansado. Trabalhou, todo mundo trabalhou aqui, o Diego, eu trabalhei amanhã e tá. E como é que tá essa mente? Muitas vezes essa mente tá no mundo da lua. E aí tu tem que encarar, tem no outro dia, tu tem que dormir, tem que ter aquele sono do justo. E aí muitas pessoas não têm esse sono de acordar bem, e às vezes nem querem acordar, aí tem que viver a mesma coisa todo dia. Mas a gente precisa viver com propósito, e a vida é com propósito. A gente não está aqui só por estar aqui, por existir, porque a gente tem um chamado, né? Como diz, chamados e testemunhos. Todo mundo tem um chamado, vai achar, vai descobrir. Talvez nem saiba na adolescência, mas durante a vida, aí a pessoa vai descobrir. O Diego da Quero Quero é vendas, o Diego da Quero Quero é liderar, o Diego Quero Quero antigamente tá lá no mercado, lá no provisão, alimentos ali, gerenciando, aí depois foi para a Mafra. Aí o Diego foi descobrindo isso. Aí, por exemplo, o Diego já dá vendas, aí a outra pessoa já é a área do esporte, a outra pessoa é a área do empreendedorismo, aí a outra pessoa Todo é mais mundo tem a sua área e seu propósito. Aí a pessoa mais fala mais, ou não é muito de se expressar, né? E você concorda. Aí a gente tem que achar, e quando a gente achar, que a gente faça o nosso melhor e plantar. E esse plantio, né? Aquilo que a gente está plantando, porque a gente tem que gostar do que está fazendo e dar resultado, porque hoje as pessoas querem resultado, elas não querem como tu passou, porque os bastidores da vida é só a gente que passa. As lutas, as lágrimas derramadas, os dias difíceis, é só nós que passamos. Dificilmente as outras pessoas vão querer saber. É só quem convive com a gente que vai saber, que é a esposa, que é família, que é o bem familiar. Então as pessoas não querem saber os bastidores, elas querem saber o resultado. Tu conseguiu, tu alcançou, tu atingiu. Então a gente precisa passar pelo processo, entende? Que não é fácil, renunciar a várias coisas, mas se é para o aluno ali se dedicar, não só em relação ao salário, com certeza vai ter uma boa remuneração, mas saber que aquele tempo que esteve estudando, e não só aquele tempo na Mafra, mas sim sempre procurar se atualizar, saber que valeu a pena o investimento, o tempo, né? As pessoas falam que hoje não tem tempo, que eu só trabalho, que eu só cuido do filho, que eu só tenho tempo para trabalhar, me alimentar e dormir, né? Geralmente falo isso, a minha vida é assim, acordar, trabalhar e depois dormir de novo e tem outro dia, né? Boa noite, Michele. Deus abençoe a Michele e um abraço. Renato também aí, Deus abençoe. A Salão de Beleza, Ju, Deus abençoe. É minha Que mãe. maravilha. Tua mãe, Deus abençoe. Manda um abraço pra mãe do Diego. Que maravilha. Olha o pessoal aparecendo, o mentor. Olha o Bruno aí. Boa noite, Bruno. Tudo bem contigo? Deus abençoe.
Então a gente precisa continuar, porque o ser humano, a gente não pode só existir por estar aqui, a gente tem que viver por um propósito. E como a gente falou, a gente vai se descobrindo, a gente vai achando, não vai nascer já pronto, mas durante a vida ali, a pessoa já tem uma especialidade em alguma coisa. A pessoa já vem, a pessoa sabe se comunicar, a pessoa já consegue se expor mais, rede social. Aí a pessoa acha algo que ela gosta, entendeu? A gente precisa achar isso, entender. Vamos colocar. Sabe que Pode falar. tem algo muito interessante que as pessoas, hoje em dia, elas se esforçam em pôr energia para descobrir algo da vida das outras pessoas. Mas ela não coloca energia para se conhecer, se autoconhecer. Por que que ela pensa dessa forma? Por que que ela age dessa forma? Por que que ela não está conseguindo o êxito? Por que que ela não está conseguindo alcançar o sucesso? Porque você não está cuidando da sua vida. E hoje o que mais nós vemos é pessoas com métodos, com formas de descobrir algo sobre a vida das pessoas. O que que ele está fazendo, o que ele está conseguindo, o que que ele... Eu vejo que no momento que nós entendermos que a energia que muitas vezes nós gastamos de forma errada, nós investirmos ela de forma correta, como que eu vou investir em conhecimento? Eu vou investir num curso? Eu vou investir em ler a Bíblia, porque isso aqui abre a mente. Esses dias eu comentava com o Bruno Martins, o meu sócio. Hoje esses caras que estão estourados, são vários, de onde eles tiram essas ilustrações? Da onde eles tiram todos esses códigos que eles falam? Da Bíblia. Salomão, Jesus, que foi o maior líder de toda a história, liderou sem poder aquisitivo, liderou com amor, liderou com digamos, com posicionamento. Então eu vejo que existem muitas pessoas que já eram para estar voando, porém elas não estão cuidando da sua vida. Hoje nós paramos para analisar e vemos muitas pessoas que já passaram por aqui por Mafra, e as pessoas elas ainda estão ligadas ao seu passado. O seu passado é mais presente do que o seu próprio presente. E ela não consegue viver aquilo que tem para ela no hoje. Maior perca de tempo é ficar pensando naquilo que já passou. Óbvio, não tem como esquecer, porque isso faz parte da minha história. Mas o momento que eu entendo que todo esse processo que eu vivi foi necessário para estar onde eu estou hoje, a vida fica mais leve. Mas se eu ficar, porque eu passei por isso, porque eu perdi isso, por quê, eu não vou chegar a lugar algum. Mas eu preciso perguntar, para que eu passei por tudo isso? Verdade. Eu mudar um pouco as perguntas. Por quê? Para quê? Para quê? E hoje eu vou entender que o sucesso ele está ao mesmo ponto do fracasso. Quando soar na tua vida fracasso, decepção, perda, fica tranquilo que depois de tudo isso está surgindo um sol. Hoje eu estava ali em cima, estava observando o sol. Quando nós olhamos o sol, ele é sinônimo de alegria. Vai falar isso para uma dona de casa que faz uma semana que está chovendo. Quando surge E tá o sol, frio, tá chovendo, para colocar as roupas no varal, meu Deus. quando surge o sol, ela se desespera de alegria. E a Bíblia vai nos dizer: o choro pode durar uma noite. Noite quer dizer o momento de aflição que nós passamos, o momento de perda que nós passamos, o momento de frustração que nós passamos. Mas existe uma promessa: a alegria vem ao amanhecer. Quando nós falamos de alegria, não tem como eu não lembrar de Jesus. Não tem como lembrar do Cristo que nos preenche. Não tem como. Porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. É a nossa força.
Então as pessoas estão muitas vezes colocando o foco delas de forma errada, como eu já coloquei muitas vezes. Eu pensei que o que eu precisava era de dinheiro, que o que eu precisava era de algo material. O que eu precisava realmente era me reencontrar. Chegou um tempo da minha vida onde eu estava perdido, Eduardo. Estava muito perdido. Porque um menino que vinha só alegria, só felicidade, um dia passou por um momento muito difícil. Aonde talvez muitos não sabem, aonde eu e minha esposa estávamos esperando um bebê, e quando esse bebê estava com 7 meses dentro do ventre dela, ela acabou perdendo. E confesso que o meu mundo desabou, meu mundo balançou de uma forma muito forte. Eu estava a ponto de desistir de tudo. Estava passando por uma crise econômica muito forte, onde a minha mãe tinha que estar levando comida na porta da minha casa. E eu perguntando, por que tudo isso? Eu vou desistir. Vou abandonar tudo. Essa história de propósito nunca foi verdade. Essa história de chamado nunca foi verdade. Só que eu estava enganado. Eu lembro que eu trabalhava no Niederauer. E eu havia perdido tudo. Havia perdido casa. Havia perdido a empresa que eu coloquei, que eu havia colocado uma empresa, um mercado. Esse é um mini mercado, eu tinha Exatamente, visto, né? vinha fazendo um movimento muito grande. E eu havia voltado a trabalhar, mas eu sempre dizia que um dia eu ia ter o que era meu novamente. Amém. E para resumir a história, um certo dia eu estava muito triste, e eu ia de manhã de carro. Quando eu ia de carro, eu ia falando com Deus mesmo, com aquela angústia muito forte. Que chegou um momento que eu desacreditei de tudo. Então, Eduardo, um certo dia minha mãe chega e fala assim para mim: Diego, a mãe tá triste contigo. E eu, por quê, mãe? A mãe tá triste porque a mãe sabe que tu não nasceu para viver isso aí. A mãe sabe que tu não nasceu para viver dessa forma. Então te levanta, dá um jeito da tua vida, resolve a tua vida. E aquilo foi tão forte para mim. E desde então eu me posicionei. Eu lembro um dia que eu estava dentro do depósito onde eu estava trabalhando, a Linderauer, que eu sou muito grato. Teve pessoas maravilhosas que me ajudaram, os donos do mercado, sou muito grato realmente a eles. Dona Eli, o Lalau, diversas pessoas que me ajudaram no momento que eu mais precisei, sou muito grato. No momento que eu me lembro que eu estava olhando para cima, eu falei, hoje eu vou me posicionar, porque eu estava morto. Eu estava sendo egoísta com aquelas pessoas que estão vivas ao meu lado, que era minha esposa e os meus filhos, minha mãe e meu pai. E as pessoas que eu tanto amo. E aí eu estou nessa posição, Eduardo. Eu disse, a partir de hoje eu não aceito mais isso. Eu não vivo mais o ontem. O que eu passei já passou. Eu vivo hoje, eu vivo agora, eu vou viver o propósito. Quando eu tomei essa posição, Eduardo, eu recebo uma ligação. Que hoje é o meu sócio. E aí, Diegão, como é que tá? Tudo certo? Cara, eu tenho que ter acompanhado nas redes sociais que eu sempre vendi, eu sempre tive em movimento. Né? Então eu vejo que a oportunidade chega para quem está se movimentando, a oportunidade chega para quem está fazendo o que tem que ser feito, mesmo com o coração doído, mesmo com o coração machucado, mesmo com a vida de patas pro ar, vamos dizer assim. Ele me liga, cara, tu quer trabalhar comigo? E eu, o que eu faço? Vim aqui, ele me fez uma proposta, o outro dia eu estava aqui trabalhando. Então, eu vejo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu voltei para cá, de um rapaz que estava parado, desanimado, triste, que havia perdido a esperança de viver, eu começo no primeiro curso, eu chego no primeiro curso e eu vejo que eles trabalhavam de uma forma diferente. Onde nesse curso tinha um pilar principal que eu te falei. Começa com trabalho,
Começa com relacionamentos, começa com qualidade de vida e termina com Deus. O pilar principal. E foi ali que eu comecei a me reencontrar e viver o meu propósito novamente. Nós não somos Jesus para agradar todo mundo, mas confesso que aquilo que nós carregamos, porque se aquilo que nós carregamos, que é a nossa essência, o propósito, sai de nós, nós somos que nem uma latinha cheia de pedra. Só faz barulho. Né? Mas quando nós carregamos de uma forma muito intensa, quando nós carregamos de uma forma verdadeira, quando nós carregamos e vivemos da forma que Deus quer que nós venhamos a viver, nós começamos a viver, e eu te conto, Pode? de uma oportunidade que eu tive e eu comecei a entender mais sobre a Mafra Formação Profissional, sobre tudo aquilo que hoje eu vivo. Eu estava em Aceguá e nós estamos vivendo e nós vendemos o curso. E quando nós vendemos para um rapaz que era incrédulo, que era ateu e não queria saber de ouvir de Deus. E antes do curso ele falou bem assim, que eu não vou ouvir falar de Deus aqui, eu não quero saber. Ele queria fazer o curso, só não queria ouvir. Não quero saber de Deus. Meu Deus. Só que a forma que nós falamos não é algo religioso. Não é uma forma chata. É uma forma o qual a pessoa realmente entende que quando ela sai da sua essência, eu aprendi algo muito interessante sobre a natureza. Quando o peixe sai da sua natureza, que é a água, e é colocado na terra, o que acontece com ele? Ele morre. Ele vai para a terra e morre. Ele morre. Ele tem que estar na água, se está na água. Não é a natureza dele. A natureza dele é a água. Água. Se tu pegar um leão, que a natureza dele é a terra, o habitat dele é a terra, e colocar ele dentro da água, o que acontece com ele? Afoga, ele vai morrer. Ele morre. Ele morre também. Tá? Se tu pegar o homem, que ele saiu de dentro de Deus, porque lá em Gênesis, quando Deus pega e ele fez os céus, a terra, o mar, fez tudo. Quando ele vai fazer o homem, ele faz uma escultura de barro e ele sopra aquilo que estava dentro dele, nas narinas desse boneco. E ele faz gerar dentro desse boneco vida. Glória então eu te pergunto, qual que é a natureza do homem, qual que é o habitat do homem? Perto de Deus. Perto de Deus. Dentro de Deus. Dentro de Deus. Se ele sair de perto de Deus, o que acontece com ele? Morre. Ele morre. É. Espiritualmente. Espiritualmente. Então, o que acontece, rapaz? Eu queria ouvir. Aí eu falei da palestra de uma forma bem leve. No final da palestra que nós fizemos na sexta-feira, que nós falamos sobre máquinas, tudo, nós falamos sobre mudança de mentalidade, nós falamos como a pessoa vai se portar e como a pessoa vai agir no dia de uma entrevista para ela não perder essa oportunidade, mas nós não deixamos de falar de Deus. O que aconteceu no domingo, finalizando o curso, chega um cara perto de mim, até tinha esquecido desse cara, até achei que ele não tinha ido no curso. Quando chega no domingo, ele é uruguaio, ele chega para mim e habla. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eu, muy bien. Bueno, tengo que te hablar una cosa. Eu fiquei assustado porque ele chegou muito sério, Dudu. Eu tenho que te hablar uma coisa. Que eu não creía em Deus antes de venir neste curso. Eu quero te agradecer por usted ter me hablado esta verdade. E hoje estou saindo deste curso muito feliz. Até hoje ele nos liga e manda mensagem para nos agradecer. Porque aquele Amém. Curso mudou a vida dele. Que maravilha. Então nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre máquinas, e sim sobre pessoas. Tá entendendo? Entendendo. Nunca foi sobre essa live, algo material, é sobre pessoas. Pessoas estão sendo impactadas agora por essa live. Mas não é algo material, é o que está por trás da live, que é o propósito, a essência de Deus. Então eu quero te falar algo, Eduardo, não para, não desanima, não dá bola para as pessoas que criticam, que eu creio que deve ter algumas críticas. As pessoas que tentam te desanimar, fica tranquilo.
Sempre foi assim, nunca mudou. Mas o resultado de tudo isso aí, sabe o que é? Deus se levantando ao nosso favor. Amém. Quando Jó, depois que perdeu tudo, e a sua mulher olha para ele e diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que ele vai falar? Se coçando em carne viva. Hein? Se coçando, ele fala. E o que ele vai falar? Como dizendo, sem ficar quieto, meu Redentor se levantará. Meu Redentor se levantará. Sabe o que significa Redentor? Mais chegado do que o irmão, do que o melhor amigo. E esse Redentor está olhando para ti todos os dias. Esse Redentor está olhando para esse pessoal da live todos os dias. Então fica tranquilo, só segue fazendo certo. Só segue fazendo o correto. Só segue vivendo o teu propósito. Porque em muitos lugares que eu passei, eu não conseguia entender por que Deus me usava de certas formas, de certos jeitos. E hoje eu consigo entender que tudo vale a pena. Amém. Que maravilha, isso é muito importante, né? Que tudo vale a pena. A gente fazer para Deus, o nosso esforço não é em vão, né? E toda a tua trajetória que tu contou, através de um telefonema, passando por situações difíceis e ainda mais. Então eu vou fechar a porta aqui que está muito frio. Pode. Isso é muito importante, pessoal. Eu tô conhecendo o testemunho, a vida do Diego. E na vida não é só mar de rosas. Vai ter os espinhos, vão passar também por momentos difíceis. Mas tudo tem uma lição, tudo tem um propósito. E não é só por dinheiro, por um curso ou um certificado, é sobre pessoas. Tanto a live que eu faço, ou nosso trabalho, onde o Diego atua, com certeza sobre vidas. E ainda mais sabendo de uma pessoa que era ateu, fazendo um curso, não queria ouvir da palavra de Deus. E depois, ouvindo aqui pelo Diego, que ele agradeceu a ti, né? Agradeceu a ti. Só de ter ouvido essa verdade que o libertou. Porque sendo ateu, ele está em busca de uma verdade. Então, esse ateu que nunca tinha conhecido a Deus, nunca tinha se interessado em alguma fé, mas em relação a atuar, e aí começou a ouvir que não era algo só religioso, mas era sobre vidas, com o propósito, com certeza vocês alcançaram além da vida dele e outras pessoas. Não só do ouvir, mas na prática. De viver o evangelho no dia a dia do cidadão, porque é um estilo de vida, né? O evangelho, quando é vivido, é praticado, saber que não é fácil, que ninguém é perfeito, mas a gente busca todos os dias um Deus todo-poderoso, então nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Que a gente não imite o mundo, né? Um dia a gente já imitou o mundo, por práticas, por frequentar lugares ou certas companhias que nos influenciaram, faz parte. Mas uma hora a gente tem que ter uma direção. O meu alvo é Cristo. Se sem Deus é difícil, então com Deus a gente vai vencer, né? Vai vencer. Sabe que um Senhor que nunca perdeu uma batalha. E a gente tem que saber lidar e enfrentar o dia a dia. Ah, mas eu não tenho fé. A gente tem que ter a fé como um grão de mostarda. Dobrar o joelho, agradecer, por onde a gente pisar. Ah, eu estou dirigindo, estou louvando a Deus. Ah, eu estou no meu quarto, estou louvando a Deus. Eu estou lavando uma louça, um prato, estou louvando a Deus. Eu estou cozinhando, estou louvando a Deus, estou trabalhando. Entendeu? Ou mentalmente, mentalizando a Cristo. Tudo que a gente for fazer, que a gente faça o melhor e com certeza agradecendo a Deus, colocando em primeiro lugar o Senhor. Quer dizer, mais coisas serão acrescentadas. Porque as pessoas hoje em dia colocam material, colocam dinheiro, colocam família, colocam tudo na frente, esquecem de Deus. E aí só buscam a Deus quando está difícil, mas tanto nos momentos bons da vida, ou nos momentos difíceis, a gente tem que glorificar Deus. Como o Diego disse, Jó tinha tudo, né? Um homem mais rico, cheio de posses, de terras, animais, de gado, esposo, família bem estruturada, aí chega o inimigo, né? Chega Satanás, aí chega ali e fala para Deus, olha, ele só te serve porque ele tem tudo. Então, se for tirado tudo, vamos ver se ele vai servir a Deus. Mas só não foi tirada a vida dele, mas foi afetada a sua saúde. E também seus bens. E aí, mesmo assim, Jó não parou de buscar Deus, até começaram os questionamentos, os amigos, os vizinhos, até a sua esposa, por acharem que já tinha feito alguma coisa errada, mas não.
Mas ele continuou buscando a Deus e uma hora vem essa honra. A honra de ter buscado, de ter perseverado, de não ter desistido. Porque a gente não pode só quando está no auge da vida, a gente buscar Deus e tá. Mas quando tiver nos piores momentos também, a gente adora também. Então, em todo tempo temos que estar buscando, vigiando, glorificando a Deus, orando pela nossa família. Oração, que orar é ação. Então a gente não pode só ficar orando, colocar no papel, mas tem que colocar em prática, tem que fazer acontecer seu dia, porque cada dia Deus nos dá uma oportunidade, então que a gente venha aproveitar essa oportunidade, esse oxigênio, que é de graça, a única coisa que não se paga é esse oxigênio aqui, as demais coisas é que pagar roupa, até a conta de água tem que pagar, né? O alimento, tudo é pago, até o celular que a gente usa, até uma TV que a gente precisa uma TV, até o notebook para trabalhar. Mas eu tenho um vínculo também, mas a única coisa que é de graça é o nosso oxigênio que o Senhor nos dá, o fôlego de vida, todos os dias. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade de orar, mas não consigo me expressar. Então a intenção no coração é como uma passagem de ano, ela queria um filho. Aí o que existe na vida? Várias peninhas, conjecturando aqui. Então vai ter peninhas no quê? Mesmo que a peninha seja bem, ela vai querer te atingir, querer te falar alguma coisa, querer te abalar com alguma frase, com alguma ação, para tentar desanimar, porque ela não quer ver você crescer também. Infelizmente existem peninas, perfis de peninas, que não querem o nosso crescimento, que não querem a nossa felicidade, mas temos que ser humana, humilde, buscando a Deus, perseverando, e tiver que fazer um voto também. Chegar lá no templo, lá do sacerdote ali, mesmo que não consiga se expressar com as palavras, era o que estava no coração dela. Então, a intenção do coração dela, das lágrimas foram derramadas, que Deus ouviu e respondeu futuramente que vem o Samuel para a vida dela. Então, a gente tem que estar buscando a Deus, mesmo que não venham as palavras, mas venham as lágrimas derramadas, e com certeza vidas serão alcançadas. Não digo só a minha vida, né? Não orar só por nós, mas que o Senhor nos capacite, busque, para que a gente venha também fazer discípulos. Instruir, ensinar, porque um dia a gente já foi aluno, na escola, na vida, em tudo. Então, um dia a gente também pode ser professor, ensinar, ser um líder, e poder influenciar outras vidas, e também alcançar as vidas através do Evangelho. E quem convence é o Espírito Santo, né? Aí com cada um Deus vai ter um encontro. Isso é muito importante. A gente tem esse... E as pessoas, elas têm muita dúvida sobre o que é um propósito, né? Eu vejo que o propósito é servir. Qual foi o propósito de Jesus? Né? Foi servir. Então, o maior sirva. O que acontece? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, a gente precisa entender qual que é o propósito. Cara, sirva. Ah, Diego, prova. Como é que tu vai saber se a laranja é doce? Como? Tudo tem que provar. Provar. Então, essa história de igreja, essa história de Deus, já provou? Só que tem um porém. Deus não arromba coração. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, cara, tem que ter fé. E fé não está ligado à religião. Fé é essa força que tu tem aí dentro. Essa força que te motiva, essa força que faz tu crescer, essa força que faz tu avançar. Só que nunca foi sobre os outros. As pessoas muitas vezes saem da cama, né? Pensando, hoje eu vou ter que enfrentar diversos leões, tenho que enfrentar o meu chefe. Cara, a primeira pessoa que tu tem que enfrentar é tu mesmo. Amém. Sabe o quê? O despertador toca. 6 horas da manhã. Né? E aí vem aquela apertar o soneca, né? Vou dormir mais 5 minutos, vou dormir mais 10 minutos. Já perdeu. Não precisou ninguém te afetar, tu mesmo te afetou. Tá entendendo? Sim. Então, se vai, 5 minutos vai mudar na tua vida, tu dormindo? Não vai. Só que a gente se engana, a gente se sabota. E aí depois que apertou a primeira vez, aí você atrasou, aí chegou.
de cara fechada, cara amassada, ramela nos olhos, cabelo de qualquer jeito, como é que vai ser o seu dia? Aí a gente quer colocar a culpa em todo mundo. Ah, a culpa é por causa do meu chefe, a culpa é por causa do meu colega, a culpa é por causa da minha mãe, a culpa é por causa do meu pai, a culpa é por causa do Lula, do Bolsonaro, A culpa nunca foi de ninguém, a culpa sempre foi sua, a culpa sempre foi minha. Entendeu? Então quero mudar. Como que tu vai mudar? Fazendo. Como que eu vou melhorar minha mente? Gerando conhecimento, estudando. A única forma de tu mudar esse quadro da tua vida não é murmurando, não é reclamando, não é ficar de braço cruzado, te vitimizando. É tu fazendo. É tu indo para a luta. É tu pulando da cama. É tu não perder para um despertador um soneca ali de 5, 10 minutos. É tu não perder para o cobertor, que é coisa linda, né? Vai lá, tapar desse frio. Então nunca foi sobre os outros. Enquanto tu tá pensando que os outros caras não estão nem aí para ti. Tá todo mundo correndo atrás para pagar suas boletas, todo mundo... O que muitas vezes fala é joga ao vento. Ah, o Eduardo é isso, o Diego é isso, o fulano é isso. E nós estamos nos preocupando com isso. A dica que eu dou aqui, tá? Isso serve para mim. Eu luto todos os dias. O que é? Vá cuidar da sua vida. Eu preciso cuidar do quê? Da minha vida. Mas por que eu estou falando tudo isso aí? Porque eu trabalho com pessoas. E às vezes, estou meio triste. Mas por que, fulana? Não sei. Por que, fulano? Não sei. Até quando isso? Por quê? Porque desânimo se sente. Tristeza se sente. Angústia se sente. Só que como que tu vai vencer tudo isso aí? Fazendo, orando, jejuando, buscando, indo fazer um esporte. Esse tempo eu estava trabalhando com uma pessoa e a pessoa faz tempo que está nisso. Tá? E aí tu faz uma academia? Não. Tu pega? Não. Não. Tá, mas como que tu quer sair? Até quando tu quer viver dessa forma? Entendeu? Então, e tu fala de pessoas que já superaram tantas coisas. Eu falo aqui com pessoas que são realmente guerreiras, pessoas que são realmente inteligentes, pessoas que são realmente sábias, pessoas que são realmente bonitas, pessoas que são realmente elegantes, pessoas que são realmente saudáveis, porém têm deixado as mínimas coisas abalar o teu psicológico, abalar a tua mente. Hoje aqui, por exemplo, eu tenho pessoas que ganham 50 mil pesos, 5 mil reais, 6 mil reais, tem pessoas que ganham até 10 mil reais. Mas isso é muito particular da pessoa. Hoje, eu fiz uma reunião aqui, eu perguntando para o pessoal, então, fulano, o que tu acha que tu não está fazendo e o que tu poderia fazer para mudar tudo isso? A realidade é que as pessoas, elas sabem o que está prejudicando ela e elas sabem o que estão fazendo. O que elas têm que fazer para sair disso. Só que o detalhe está o quê? Na ação. Ação. Na ação. O que significa motivação? Ter um motivo para ação. Tá entendendo? Isso sim. Então, muitas vezes nós pensamos que motivação são palavras lindas, palavras belas, palavras... Só que existe um momento que é motivação. Eu ter motivos para mim ter uma ação. Hoje, quais são os motivos para mim ter uma ação? Meu propósito, minha família, meus filhos, os boletos, a empresa. Todos nós temos motivos para ter uma ação. Só que muitas vezes falta o quê? A ação. Sim. E aí nós nos paramos o quê? Reclamar, murmurar, diversas coisas. Só que isso vai nos fazendo perder muitas oportunidades. E a realidade é que nós temos um problema e nós sabemos qual que é a solução. Sim ou não? Sabemos. Sim. Muitas pessoas que nós vamos falar, elas sabem qual que é o problema e o que ela tem que fazer para solucionar tudo isso. Só que muitas vezes falta força para ter o quê? Atitude. Atitude. Então, qual que é o segredo de tudo? Ativação. Hoje é noite de ativação. Amém. De nos ativar. Isso serve para mim também, que, cara, todos nós sofremos
dias de tristeza, dia de angústia, dia de dificuldade, dia de relembrar o passado, todos nós. Só que no momento que eu entendo que eu governo isso aqui, que eu tenho a mente de Cristo, tá? Isso aqui não é bagunça, porque muitos momentos da minha vida, isso aqui viveu uma bagunça. Pensamentos aleatórios. E pera aí, cara, como esses pensamentos entram e saem a hora que eles querem? Tem ou não tem? Tem. Peraí, eu posso governar isso? Não aceito, repreendo. Em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento. Deus nos dá esse poder. Nós não temos condição, tá, de evitar que um passarinho venha urinar na nossa cabeça. Não tem, tu tá lá em cima, tu tá olhando para frente. Teu foco é aqui. Se ele urinar lá de cima, caiu na tua mente. O que tu vai fazer? Automaticamente, o que a pessoa faz? Sim. Ela vai limpar. Limpar. O que significa esse passarinho? Os pensamentos. Pensamentos. Eu não consigo evitar que ele faça uma necessidade na minha mente, na minha cabeça. Mas eu consigo evitar que ele faça ninho. Sim ou não? Sim, verdade. E o maior problema que mais me afetou e que afeta as pessoas hoje, o que é? Não conseguir governar isso aqui. Governar, mas somente. E eu tenho estudado sobre neurociência, sobre a importância de tu conhecer por que pensa dessa forma, por que age dessa forma. Sabia que existem coisas, pensamentos, sentimentos que tu vive, e tu vive porque coisas que tu viveu dentro do ventre da tua mãe? Sabia disso? Tô aprendendo contigo. Isso é uma grande realidade. E as pessoas precisam entender. Aí as pessoas querem tratar, eu preciso de dinheiro. A solução para mim ser feliz é ter dinheiro. A solução para mim ser feliz é ter um casamento. A solução para mim ser feliz é eu encontrar um namorado. A solução para mim ser feliz é ter um carro, uma moto, uma casa. A solução que nós precisamos é encontrar a raiz de tudo isso que está gerando na tua vida. E aí isso entra trauma, isso entra muitas vezes estupro, isso entra uma palavra que tu ouviu quando tu era pequeno, e a pessoa tá, uhul! Cara, é simples, vamos resolver a nossa vida. Entendeu? Resolve a tua vida, perdoa, tá? Te livra desse peso que tu carrega nas tuas costas, perdoa. E tudo, Eduardo, tá ligado, sabe o quê? Sabe o quê? Perdão. Perdão. Perdão não é para quem merece. Perdão é para quem quer ser liberto. Amém. Quando tu libera perdão, tu está te libertando. Entendeu? Isso. Quando tu profere, eu libero perdão para o fulano, eu libero perdão para fulano, eu estou me libertando dessa situação. Que todos os dias, quando eu quero viver o hoje, isso aqui está pesando aqui, ó. Só que hoje é dia de viver algo novo. Para viver algo novo, eu tenho que me desapegar das coisas passadas, coisas velhas. E aí tu tem uma escolha, tu tem uma escolha a fazer, tá? Ou tu desapega do velho, tá? Ou tu te apega ao novo. As duas coisas não tem como tu viver. Vou viver o velho, vou viver o novo. Tá entendendo? Vou viver com o relacionamento velho e o relacionamento novo. Não tem como. Vou viver do que eu vivia lá no Deral, eu vou viver aqui na Mafra, vou trabalhar. Não tem como. Ou tu desapega ou tu vive algo novo. O que tu escolhe? Quero algo novo. Uma reflexão aí para todos nós, que é algo que tem falado muito comigo. Tá? Pode. Isso está tudo ligado ao que é o nosso tesouro. O nosso tesouro, sabe onde é que está? Aqui dentro. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Está em Deus? Está lá no passado, que já passou. A maior perca de tempo é ficar pensando nas coisas que passaram. É ficar pensando, por que isso? Por que aquilo? Já foi. Aceita. Entende que isso fez parte do teu processo para te viver o que tu está vivendo hoje. Na verdade, isso não te matou, isso te tornou mais forte. Amém. Isso que não te matou se tornou um testemunho, sabe para quê?
para ajudar outras pessoas. Então, você tem um propósito. E, cara, eu consegui entender algo, que o nosso propósito, infelizmente, às vezes está ligado à nossa maior dor. Porque quando eu conto para alguém o que eu passei, que me doeu e eu superei isso, o que acontece com a outra pessoa que está ouvindo? Ela fica surpreendida, ela fica sem reação. Como é que tu passou por tudo isso? Ela é curada, Curada. ela é transformada. Aí tu imagina, alguém que nunca passou por nada vem aqui contar um testemunho. Que testemunho vai ter alguém que nunca passou por nada, Eduardo? Só vai contar, bom, só vai contar que chegou na Terra Prometida. Mas nunca passou por um deserto. Entendeu? Nunca passou por desertos, por vendavais, por tempestade. Exatamente. Então, o que tu passou não é para tua vergonha, é para tua honra, é para tua superação. Vamos para cima, Eduardo. Amém. Vamos para cima. Então, logo mais já estamos encerrando a live. Isso é muito bom, né? É muito bom saber que a gente precisa continuar essa caminhada com Deus e não criar ninho, como tu falou, né? E pode vir o que vier, pode vir flecha do inimigo, pode vir palavra negativa, se não for palavra que vai ter ajudar, ter construir, mas a gente precisa seguir um objetivo, né? Seguir um foco em Deus, e com certeza a gente vai contar um lindo testemunho. Muitos falam, é um lindo testemunho, né? Mas esse lindo testemunho, cada um passa por coisas diferentes, aí cada um tem que passar por uma coisa, quem sabe um tem que passar por uma perca, um tem que passar por experiências de quase morte, cada um tem que passar por alguma coisa, né, individual, para poder testemunhar isso e saber que Deus sabe de todas as coisas. Lembrei de uma coisa, Eduardo. Tudo aquilo que tu viveu, tá ligado ao passado, isso se torna nos dias de hoje o teu maior combustível ou o teu maior veneno. Tá entendendo? Sim. Tem pessoas que utilizam aquilo que eles passam. Ah, mas eu tenho vergonha. Não. Tu tá vivendo isso ainda? Não. Tu já superou. E não existe superação sem Deus. Tá? Tu já superou Deus, ele concretizou algo na tua vida. Então, use isso como combustível. E quando tu entender que tudo isso que tu viveu se tornou um combustível para a tua vida, outras pessoas serão alcançadas. Cara, e não tem coisa mais linda do que tu ver pessoas sendo alcançadas através do teu testemunho. Que tu superou, que tu viveu e que Deus, ele te fez entender que aquilo que tu passou, nada mais, nada menos foi do que necessário para te chegar onde tu está hoje. Então, aceite, agradeça e avance como um combustível na tua vida para alcançar outras pessoas. Amém, que maravilha, então. E isso é muito importante. Né? A gente precisa, né, através do nosso testemunho, pessoas vão ser curadas, libertas, vão ser encorajadas. Eu sempre falo na minha live, né, honrar a vida do convidado, encorajar. E ela vai ficar salva depois, aí o pessoal vai olhar também. Isso é muito importante, né? Encorajamento. Ah, mas aí a pessoa que não tem nada para contar, vai contar o quê? Essa coisa boa. Mas imagina, a nós, cada um, né, passando pelo seu testemunho. Mas já o dia que passou por tantas coisas, aí você que está na live também passou por tantas coisas, porque a gente tem que passar. Né? Imagina, um ano tem 365 dias, não vai ser só alegria todos os dias. A gente se prepara para ser o melhor dia. A gente se prepara, né? Aí acontecem coisas que a gente meio assim, será que vai nos abalar? E aí a gente precisa estar ser revestido. A gente tem que estar brindado. A gente tem que ter os frutos do Espírito Santo em nossa vida, né? A paz, o amor, a benevolência, a fé, domínio próprio. Quem sabe um dia a gente não tinha esse domínio próprio, qualquer coisa se ficava virado, qualquer coisa ficava bravo, qualquer coisa não tinha paciência, jogava tudo no chão. E hoje em dia a gente tem mais essa mansidão, domínio próprio, de saber o que ouvir, para escutar, de ter diálogo. Não é só resolver na porrada, no grito, que no grito não vence um jogo de futebol. A gente precisa o quê? Conversar com as pessoas. E ser humano hoje em dia, as pessoas não estão conversando, elas estão conversando assim, não olhando nos olhos. Elas estão conversando com o celular na mão e tá. A gente está conversando aqui entre nós, mas hoje em dia falta diálogo. E às vezes precisa só de uma conversa, de poucas palavras, de mais ação, vamos dizer assim, para poder, às vezes a pessoa passa por depressão, por ansiedade,
por traumas, e às vezes ela precisa colocar para fora, para evitar coisas futuras, entende? E às vezes é simplesmente falar com Deus, falar com alguém que venha nos incentivar, e a pessoa vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai guardando, e uma hora desabafa, perde o controle. Então, o ser humano ele gosta de ter controle nas coisas. Imagina quando não tem controle, aí deixa o vício dominar, deixa a bebida dominar, alguma prática dominar, e aí? E a gente teria que dominar, porque o ser humano ele gosta de dominar, não de ser dominado, vamos dizer assim. E a gente tem que ter controle das coisas, né? Tanto tomar água, aqui tô com uma água, eu não tomei água ainda, mas depois eu vou tomar água, né? Porque o nosso corpo ele precisa se hidratar. Uma hora a gente tá cansado, tipo, a gente tá sentado aqui, né? Mas uma hora a gente vai tomar água, tá trabalhando, tá transpirando, a gente precisa repor nosso combustível, no sentido aqui seria água, em relação à fé seria a palavra, o maná no céu, a gente tem que se alimentar com coisas boas, né? E com certeza vai agregar bastante para nossa mente, para nossa alma, para o nosso espírito, porque tudo tem que ter um equilíbrio. Tu não pode só focar em trabalhar, eu quero dinheiro, coisa, tá, e aí, como tu falou da academia, e a saúde, e a família, e Deus, e as outras coisas, deixou de lado? Porque eu posso ter todo o dinheiro no mundo. Sempre falo assim, a pessoa tem dinheiro, não tem paz, não tem alegria, a família está toda desorganizada, e a pessoa tem dinheiro. E não é errado tu ter dinheiro. Só que não pode o dinheiro ser o número um. Tem que ser Deus, tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser o número um. Aí tu vai montando ali. Deus, família, né, igreja, trabalho, academia, entende? Porque as pessoas hoje em dia, elas só querem ganhar, só querem viver, só querem se destacar. Tá, e tá certo, tem que ser o melhor no seu trabalho, tem que dar resultados. Mas para nós cristãos, o maior reconhecimento para mim é a gente ser reconhecido no céu. A gente pode ser reconhecido na terra e não está errado ser reconhecido na terra, porque Deus nos faz honrar. Entre príncipes, entre autoridades, nos coloca com pessoas importantes. Mas a gente tem que ser reconhecido que é nos céus. Imagina chegar diante de Deus, ó, eu fiz aqui tudo para as pessoas, mas diante de Deus, esqueci do Senhor, esqueci de agradecer, porque o ser humano está muito ingrato. Tudo reclama, tudo questiona, tudo murmura. E cadê a gratidão? De tu ter uma comida na mesa, de tu ter uma TV para assistir, de tu ter um quarto para dormir, de tu ter a coberta pro teu travesseiro, pro teu celular, ter um iPhone. A pessoa, mas eu sou pobre, mas eu tenho iPhone, tem coisas, então tem que ser grato. Não tem a mentalidade de pobre, porque hoje em dia a pessoa tem uma mentalidade muito assim, entende? Muito fechada, não querem crescer, ou tem medo. É uma mentalidade de pobre não tá ligada a dinheiro, né? Não. O pessoal poder entender. Isso. Tá ligado a ter uma mente rica, digamos assim, em pensar de uma forma diferente, em pensar, por exemplo, que eu vejo que está tudo ligado aos frutos do Espírito, como tu falou, né? Uma mente projetada para viver o correto, o certo. Eu vejo que é uma mente rica hoje em dia. Não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Isso é verdade. Então a gente precisa que os frutos do Espírito Santo serem colocados em prática. Um dia a gente não tinha conhecimento, né? E começou a buscar Deus, a se interessar, né? E a gente entrou ali gatinhando, e aí a gente foi aprendendo, foi adquirindo conhecimento. Ninguém nasceu sabendo, mas como sempre tem uma frase que o conhecimento ninguém nos tira. Então a gente tem que andar com sábio para ser sábio. Então a gente vai andar com tolo. Provavelmente tolo será, mas dá para ser um sábio, resgatar um tolo e fazer um sábio também, né? Então a gente precisa, né, andar numa visão de reino, de crescendo, de unidade. Por isso que a visão cristã é diferente do mundo, né? O mundo é competidor, o mundo é individualista, mas quer ser o número um, e a gente tem que pensar em crescer. Então podemos crescer pessoalmente? Sim, crescer pessoalmente, se destacar, mas sem pisar em ninguém, porque o sol nasceu para todos, todo mundo tem oportunidade. Exatamente. Todo mundo tem a oportunidade, a gente precisa, né, achar o nosso espaço, fazer o nosso, e os frutos vão ser colhidos. Aquilo que a gente plantou lá no passado, ou que você plantou, e está plantando, com certeza vai colher, e essa colheita vai ser abundante, e a gente precisa colher, só que a pessoa não quer esperar, a pessoa quer tudo para agora, e quer, mas não, tem um tempo, esse tempo vai acontecer, vai chegar, e com certeza Deus vai estar nos honrando a nossa vida. Isso é muito importante. Está no momento final da live agora.
Que depois o Diego vai para casa. Vamos chegar na parte final aí. Uma pergunta sobre família só e depois vamos chegar no momento da mensagem, de tantas mensagens que a gente está falando aqui. A família é uma das bases mais importantes da vida. Qual a importância da sua família na sua caminhada pessoal, profissional e espiritual? O que tu pode nos contar sobre família? Eu vejo que a família é a base do homem, né? Tem Deus, depois vem a família. Eu vejo que tudo aquilo que nós lutamos, tudo aquilo que nós muitas vezes somos, é por causa de Deus e também por causa da nossa família. E hoje a minha família está ao meu lado e hoje não somos a família perfeita, não. Mas somos alguém tentando procurar a excelência de Deus. Para quê? Para que nós venhamos gerar frutos por onde nós viemos passar. Para que todos carreguem o propósito. Mas, respondendo a tua pergunta, hoje a minha família é algo muito importante para mim. É por eles que eu me movimento, é por eles que eu luto, é por eles que eu venho todos os dias aqui. E eu quero gerar orgulho para minha família, eu quero ser uma referência, eu quero deixar um legado para minha família. Por onde, depois do propósito veio o legado, né? E aí, onde todos possam dar continuidade a tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, que é viver o propósito de Deus. Sou muito grato a Deus por a minha família e realmente eles são muito importantes para mim. Eu amo eles, creio que a Michelle está assistindo agora. Amo muito a minha família, eles são muito importantes para mim. Amém? Amém, que maravilha. E a família é o nosso primeiro ministério. Exatamente. E isso é muito bom. Imagina do homem sem ter a mulher e a mulher sem ter o homem. E aí Deus uniu os dois para um propósito. E durante a caminhada é difícil alguém viver solteiro toda a vida, né? E aí é bom a gente saber valorizar o que a gente tem. Valorizar a família, a esposa, filhos. Isso é muito importante, saber que nos dias bons ou difíceis a gente vai ter um ombro amigo, que no caso do Diego é a Michelle, ou a Michelle é o Diego, e vice-versa, e saber que os filhos são a herança do Senhor. E tudo aquilo que vocês estão plantando, vocês estão tendo frutos daquilo que foi gerado lá no passado. Os filhos que vocês têm estão crescendo, estão praticando esportes, estão estudando, e isso é muito bom saber, né? O cuidado, a atenção, a educação e, com certeza, ensinando os princípios, né, da palavra de Deus para eles. Se eles forem seguir futuramente, aí eles vão viver, né, a sua vida, a sua adolescência, a sua juventude, e isso é muito bom saber que tudo tem um propósito e família é importante, né? Então, ter uma família, né, não digo que ninguém tem uma família perfeita, mas uma família que está constituída por Deus, que está aí buscando no mesmo propósito, na visão, e saber que coloque Deus, né, na mesa, né? Isso é o mais importante, né? Quando a gente for comer em família, almoçar, jantar, sair, agradecer a Deus, ter esse tempo, esse lazer também, porque não é só trabalho, não é só estresse, não é só resultado, a gente tem que ter esse tempo de qualidade. Exatamente. Né? Esse tempo de qualidade que nós temos que ter, pessoal, de poder estar com a família, de assistir um filme, uma Netflix, de jogar, de passear, de ir na praça, saber que isso é muito importante, né? Além do trabalho, além do estudo, que é muito bom, ter esse tempo, né? Que não é só um dia, né? São todos os dias, né? Com certeza, para quem é pai, para quem é mãe, com certeza leva o filho para a escola, pega o filho do futebol, pega o filho do padre, pega o filho do trabalho, não sei. Tem mais importante saber que faz parte da vida dessa juventude, né? Isso é muito gratificante para uma próxima geração. Isso é muito bom. Então, para nós encerrar a live, todo convidado, tantas mensagens que a gente estava falando aqui, tantos códigos, mensagens, né? Isso é muito importante, tanto de trabalho, de cristão, neurociência, a gente estava compartilhando. Existe um momento que a gente para refletir em relação a uma palavra. Né? Cada convidado, ele pode trazer uma palavra em relação à Bíblia, uma mensagem, ou a conselhos, né? E isso é muito bom a gente ter esse tempo de reflexão também, saber que a gente precisa... Do dia a dia, da correria que é, a gente precisa sempre se alimentar numa palavra, de ouvir, de ser encorajado. Então, vou pedir para o Diego, e já compartilhamos várias coisas. Uma mensagem, um versículo, algum conselho que o Diego possa deixar para nós, que quer começar algo na vida, quem sabe está frustrado,
quem sabe está desanimado, não está bem, quer começar algo, até numa profissão. O que o Diego pode nos deixar aí de ensinamento para o pessoal que vai estar assistindo e que vai assistir depois da nossa live? Eu vejo que o maior sinal de que tudo vai dar certo é quando as coisas se levantam. Quando eu estou fazendo as coisas corretas. Muitas coisas começam a levantar, é sinal que vai dar certo. Ninguém atira pedra em uma árvore que não vai dar fruto. Ninguém vai fazer algo para alguém que realmente não está, por exemplo, hoje sendo uma referência. Então, o segredo é: cuide da tua vida, cuide da tua mente, cuide do teu espírito e não se esqueça. Marcos 9, 23, Jesus vai dizer: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém. Hoje, o que me levou a viver o que eu estou vivendo hoje é tudo isso, é crer que existe um Deus que fez os céus e a terra. Um Deus que segura a terra na palma da sua mão. Um Deus que dá vida, um Deus que gera vida. Um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele dá, ele tira. Então, entendam algo. Não existe nada impossível, mas precisa-se o quê? Ter fé, acreditar. Se você não acreditar, não adianta. Se Deus te mostrou, é porque realmente existe. Se Deus te mostrou, ele vai te dar um sinal. Ninguém acorda, por exemplo, dizendo: ah, Deus tem um propósito na minha vida. Não, foi porque se a pessoa acordou desse jeito, é porque Deus falou com ela. Ninguém acorda: ah, eu vou botar uma empresa. Nada surge do acaso. Entendeu? Senão todo mundo colocaria empresa. Isso. Então, se colocou no teu coração, vai em frente, luta. Pergunta a Deus: é a tua vontade? E se for a vontade dele, vai para frente, crendo que tudo é possível ao que crer. Não desista, não retrocede. Eu tenho algo para mim: parar nunca, recuar jamais, avançar sempre. Tudo é possível ao que crer. Eu pergunto para você: você crê? Essa é a minha mensagem. Amém. Que mensagem, né? Tudo é possível ao que crê. Então a gente tem que crer em Deus, né? Buscar e saber que a gente tem que avançar, né? Tipo, não olhar para trás, deixar o passado de lado e prosseguir, saber que existe um novo tempo e tem que viver o novo tempo, né? As velhas coisas já se foram, já passaram, mas não ficar com medo, o que vai acontecer amanhã? Amanhã pertence a Deus e cuidar da nossa vida, né? Tipo, o pessoal sempre gosta de cuidar da vida dos outros, mas a gente tem que saber que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, multiplicar, porque ainda nós temos que multiplicar e saber que temos que ser sal na terra. Por onde a gente pisar, estiver, a gente possa fazer a diferença e com certeza vidas são alcançadas, né? Não digo só com palavras, mas com ações. E tudo que a gente está plantando, com certeza, alguém que a gente, mesmo que não conheça, ainda que a gente não conheça a pessoa, que é no caso de vocês, os novos alunos, pessoas que vocês estão conhecendo, elas vão ser impactadas, né? Elas vão ter a realização pessoal, tanto o desejo de fazer um curso, de aprenderem, de conseguir um novo emprego, mas saberem que aquele tempo de treinamento deve durar um mês ali, com certeza vale a pena e vão sair pessoas mudadas. Elas entraram de um jeito e vão sair uma nova pessoa, entende? Então, a gente entra diante, tipo, no culto, na vida com Deus, de um jeito. Quem sabe, um jeito, né? Não sabendo muito, e aí durante o andamento, durante o processo da vida com Deus, a gente vai melhorando, vai ajustando, vai crescendo na presença de Deus e com certeza vai poder instruir outras pessoas, fazer novos discípulos. E isso é muito gratificante, saber que o Senhor pode nos usar e a gente tem que acreditar em nós. Então, acreditar no nosso potencial, a gente pode ir muito longe, né? Pedindo a Deus, mas também buscando nos livros, né? Saber que o estudo é tudo e é libertador. Então, isso é muito bom. Sabe as palavras? E para encerrar, eu faço oração, né? Minhas lives, todas as lives, independente do convidado, eu faço oração.
para agradecer pela participação do Diego, agradecer do pessoal que estava aí na live, que vão estar assistindo depois. Só deixar um recadinho para o pessoal, tá? O pessoal que participou dessa live, deixar algo muito claro, tá? Jesus, ele te ama e tem um grande propósito na tua vida, tá? Tu é amado, tu é escolhido. Tu não entrou nessa live aqui por acaso. Se tu tá nessa live aqui agora é porque Jesus tem uma grande obra na tua vida, tá certo? O abraço que tu precisa, o amor que tu precisa, talvez não tá no homem, não tá na mulher, tá em Jesus. O Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, Jesus, ele nos abraça, ele nos conforta, ele nos levanta e ele nos restaura. Ele é o nosso consolador, tá bom? E consolador não quer dizer que só nos consola em momentos difíceis, mas o consolador é aquele que nos levanta todos os dias. Então, receba agora o abraço, o amor de Cristo, porque ele te ama. Amém. Que benção. Então, vamos orar e vamos agradecer. Amém. E com certeza essa live aí já está alcançando várias vezes e vai alcançar ainda mais. Amém. Em nome de Jesus, e ore comigo e vamos orar. Amém, Pai. Senhor, meu Deus, Nós te louvamos. Pai, muito obrigado por Nós te estarmos exaltamos, aqui Senhor, nesta eu quero noite, te agradecer, nessa eu terça-feira, quero te juntamente louvar, com o eu meu quero te irmão e amigo Diego exaltar, Cardona. eu quero te Estivemos agradecer, conversando nesse bate-papo abençoado por Deus, e com certeza com propósito, conhecendo a sua história de vida, seu testemunho, suas profissões, agora atuando aí na MAPRA formação, como sócio, e com certeza estão crescendo cada vez mais. Que vidas através do treinamento, do curso, serão alcançadas através do Evangelho de Cristo e com certeza vão ser realizadas, realizações pessoais na sua vida. Abençoa a vida dessas pessoas que vão estar assistindo, que venha curar, Pai, que venha restaurar, que venha encorajamento, Pai, que o Senhor entre na vida delas, Pai. Todo desânimo, toda tristeza, todo mal, Pai, caia por terra. Que venha vir uma manhã melhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5, Pai. Com certeza, tudo tem um propósito na vida. Abençoe o Diego, abençoe a Michelle, abençoe a sua família, seus filhos. Eles venham estar unidos, crescendo cada vez mais. Você venha abençoar, honrar a vida deles. E nunca falte o pão de cada dia. Só nos proteja os livres de todo mal. Abençoe tudo que está assistindo a live, Pai. Que venha, Pai, ver a paz, a alegria, a abundância, Pai. Dias melhores. E que o Senhor esteja nesses lares, Pai, os abençoando cada vez mais no trabalho, na faculdade, na escola, por onde for, Pai. Que a mão do Senhor esteja conosco, Pai, usando graça, Pai, usando entendimento, Pai. Os frutos do Espírito Santo estando conosco, Pai, cada vez mais. Então, agradeço a Deus, agradeço a Ti, Pai, pela vida do Diego. Em nome de Jesus, que tenhamos uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Então, te agradeço, Diego, por ter participado comigo da minha live. Estava muito boa. Deixa eu ver aqui. A sua mãe. Sim, senhor. Muito obrigado por esse trabalho incrível. Abençoe o Eduardo, o Diego e todos que estão assistindo e os que irão assistir em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso é muito importante, né? Que a gente tem que começar e saber que tem que colocar Deus, né? E com certeza vidas estão sendo alcançadas através da live. Não vamos parar, né? Nada é fácil, mas com certeza quando a gente faz algo para Deus com amor, com dedicação, com certeza pessoas específicas, eu digo assim, vão ser alcançadas e vão ser encorajadas a buscar, a orar, sabe, a congregar. Mas o mais importante é saber que tudo na vida tem um propósito e a gente tem que ativar o nosso chamado. Se é na palavra, se é no tocar um instrumento, mas todos têm o ID. A missão, servir a Deus e ganhar almas para o reino. Então, o ID do Senhor nós temos que fazer. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então, te agradeço por ter participado comigo na live. Logo nós vamos se encontrar. Agora eu estou dando uma lembrancinha aqui. Até está aqui, depois te mostro o que é. Então, uma forma de honrar quem participa na live, com certeza é gratificante saber que o Diego foi meu líder. Sempre foi meu líder, no sentido, mas a primeira vez que eu pisei na igreja, ele e a Michelle que me receberam, com carinho, com atenção. Isso é muito gratificante saber que aquele trabalho, naquela época, os frutos daquele trabalho estão vendo, né? Tanto na minha vida, como na vida
vamos dizer assim, do Marco, do Roberto, da Jaine, do Do Hino, Bruno. cada um segue o seu propósito na vida. Glória a Deus. Toda honra e toda glória a Deus, né? Sem Deus nós não fizemos nada, mas muito feliz mesmo. A alegria é nossa, mas a glória é de Deus, a honra é de Deus. Amém. Amém, Dudu. Muito obrigado por essa oportunidade. E como eu te falei, continua. Que Deus te fortaleça, que te cubra com o seu sangue, né? Que em nome de Jesus Deus te guarde, te livre de todo mal. Que tu venha a ser cada vez mais usado com poder, ousadia e graça para a honra e glória dele. Continua, avança e vamos para cima. Que seu trabalho está muito lindo. Deus Amém. abençoe. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Bom descanso aí, Diego. E um forte abraço. Eu vou encerrar a live e depois vai ficar salva. Já fica salva no Tchau, meu Instagram, vai pro YouTube e pro Face. Deus abençoe a Eita, todos. vamos para cima. Boa Tchau, noite. tchau.